O que eu estou falando para você aqui é uma palavra para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Eu poderia chegar aqui e falar: ô meu filho, Deus te ama, continua no mesmo que está, tá? Continua assim, Deus está se agradando de você. Na maioria das vezes, Deus não se agrada de nós. A Bíblia diz que nós éramos inimigos dele. E se nós somos amigos, foi porque ele trocou o termo de inimigo para amigo. Não foi eu, foi ele. Você entende o que eu estou dizendo para você? O mundo passa por transformação, tudo transforma. Antes a gente tinha aquelas lâmpadas incandescentes, né? 60 watts, 120, que é até proibido. Depois veio as lâmpadas de fluorescente, que ainda tem algumas aqui. Tinha, né? Está lá atrás. Fluorescente, né? Depois tem as lâmpadas de LED. As televisão, olhei para cá porque a televisão estava aqui, mas quem tinha aqui, né? Aquela televisão, se eu não me engano, ela é de LCD ou plasma, não sei. As primeiras televisões eram de plasma. Nem plasma, era de tubo. Lembra da televisão de tubo? Grandona, caixotão. Primeira televisão que eu comprei para mim, é aquela sempre Toshiba, 50 meses de garantia. Não sei se você lembra. 20 polegadas, que televisão grandona, gigante, 20 polegadas. Hoje a gente tem uma tela de 200. Era de tubo, depois foi de plasma, depois foi de LCD, depois foi de LED. Hoje você compra um aparelho tipo isso aqui, ó, que é a televisão. Tá tudo lá, os canais incluídos. Não estou falando de televisão não, estou falando de um aparelho tipo um data show. Tá lá, tá os canais lá, tá o YouTube, tá tudo lá, tá o canal aberto lá também. Tudo que você quiser tá lá. E você controla no seu celular. Antes você entrava na sua casa, eu falo isso porque eu entrava na casa da minha avó e chegava 8 horas, 7 horas, começava a escurecer, ela acendia as lamparinas. Ia nas lamparinas, colocava fogo, né? Não tinha energia na casa da minha avó, não tinha energia. Hoje você tem a sua casa, se você quiser, você controla a sua casa com celular. No celular você liga ar-condicionado, você desliga a televisão, liga ventilador, liga lâmpada, faz tudo. Olha como você vê que o mundo à nossa volta é transformado. E aí você não quer passar por um processo de transformação? O mundo está sendo mudado, transformado. Tudo no mundo evolui, tudo evolui, tudo evolui. A ideia que servia ontem não serve mais para hoje. Hoje é uma nova ideia. E a de hoje não vai servir para amanhã. Amanhã é uma nova ideia. O que eu estou dizendo para você é que se você quiser experimentar os altos níveis em Deus, da glória de Deus, você vai precisar abrir o teu coração para ser transformado pela glória de Deus. Não dá para você falar: eu nasci assim, eu vivi aqui, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu herdei essa raiva do meu pai, então eu vou morrer assim. Largue isso fora, tire isso do teu coração. Não dá para você dizer que você nasceu assim e morreu e vai morrer assim. Não aceite isso na tua vida. Você precisa ser transformado de glória em glória. A glória de Deus precisa ter um impacto na tua vida, entrar em você e mudar o seu ser, mudar suas emoções. Se você tem raiva no coração, ela tem que eliminar. Se você tem ódio, tem que eliminar. Se tem mágoa, tem que ser retirada. Se tem frustração, tem que ser retirada. Seja o que for que você tem que ser eliminada, porque a glória de Deus está nos transformando. Não dá para você permanecer do meu jeito. Ah, Deus me aceita como eu sou. O objetivo do Espírito Santo é transformar você conforme a imagem de Jesus. Vou conjecturar aqui. Quando você chegar na porta do céu, vai ter um anjo e vai ter a imagem de Jesus. O anjo vai olhar para ele: deixa eu ver a imagem de Jesus, deixa eu ver você. Ah, você não tem nada a ver com isso aqui. Pode sair, que aqui não é seu lugar não. Estou apenas conjecturando para você entender.
Se o objetivo do Espírito Santo é transformar você conforme a imagem de Jesus Cristo, como é que você vai entrar num lugar onde você não é igual a Ele? O que eu estou dizendo para você é que você não pode aceitar as paralisias de Satanás, aceitar as barreiras que Satanás impõe sobre a tua vida, para não deixar você avançar, não deixar você crescer, não deixar você ser transformado. Só tem uma forma de você avançar em tudo na vida, seja espiritualmente, ministerialmente, financeiramente, seja como for você quiser, é sendo transformado pela glória de Deus. Não tem outro jeito de você avançar, porque Deus não vai colocar você no novo nível se você não estiver preparado para Ele. Eu tenho mostrado para você aqui que para todo lugar que Deus quer te levar, Ele precisa preparar você. Eu falei aqui há um tempo atrás, só vou lembrar porque eu estou lembrando disso, falar porque eu estou lembrando disso. Quando eu entrei no ministério, na igreja, o que eu sabia fazer era tocar violão e mal, não chegava nem perto do Daniel. Então, eu comecei a tocar violão. E eu ficava ali e tal, errava no culto de domingo, fazia as notas erradas. O pastor ficava injuriado às vezes comigo, era o pastor Renato ainda. Ficava injuriado. Eu falei, pastor, tem misericórdia que eu estou começando. E aí, veja bem, eu fiquei um tempo ali e Deus começou a me transicionar. Ele ia me tirar do ministério de louvor para o ministério da palavra. Mas veja bem, antes de eu entrar no ministério da palavra, eu tive que me preparar. Eu falo isso aqui com você já ouviu dizer isso? Antes de eu pregar pela primeira vez aqui no púlpito, não aqui, na igreja, no púlpito, eu já tinha lido a Bíblia pelo menos 2 vezes. E eu li a Bíblia e não sabia por que estava lendo. Eu falei, teve um momento da minha vida que eu parei. Deus, por que eu estou lendo a Bíblia? Eu não sou pregador. Mas Deus estava me preparando para ser um pregador. E hoje, quantos pregadores que sobem aqui nunca leu nem os evangelhos, nem o Novo Testamento? Não conhece nada da Bíblia. Como que Deus vai te colocar no lugar se você não se prepara para estar lá? Você tem um cargo na sua empresa, às vezes você é um operador, opera uma máquina, você é seja o que for, você é um mecânico, um auxiliar, surgiu vaga de gerente, você é auxiliar, aí você vai lá na mesa do diretor, dá essa vaga para mim aí de gerente, ele vai olhar para você, cadê o diploma? Cadê o curso de inglês? Cadê o curso de informática? Ah, você não tem? Então você não está preparado para assumir essa vaga de gerente. E quantas pessoas querem crescer, mas não querem se preparar? Querem crescer, mas não querem se preparar. E você, às vezes, quer crescer, quer ganhar muito dinheiro, e Deus não é doido, Ele não coloca dinheiro na mão de todo mundo, porque você não vai saber lidar com o dinheiro. A primeira coisa que você vai fazer é abandonar tudo, virar as costas, não quer saber mais de igreja, de pastor, de Deus, e vai meter o pé e vai embora. Entende o que eu estou dizendo? Nós estamos passando por um processo de transformação. E esse processo de transformação é de glória em glória. Veja bem, deixa eu ler alguns versículos aqui para vocês. Só quero lembrar, como eu falei para vocês, eu vim apenas lembrar a palavra para você. Agora que a profetisa chegou, eu vou falar uma primeira coisa que eu ia falar. Antes de eu ler aqui o versículo. Eu estava na minha casa orando, pedindo a Deus uma direção. Veja bem o que eu vou dizer para você. Toda vez que Deus quer te transicionar, Ele envia novos anjos. Porque você não anda no mundo espiritual se os anjos não forem enviados. Às vezes a gente fala essa linguagem de anjos aqui, muita gente fica boiando. Depois você pode me perguntar, tiver uma dúvida, fala comigo. Eu te respondo no pessoal também. Mas o que eu estou dizendo para você, vou lembrar um texto. Só vou falar para você, não vamos ler não.
Vou só falar o texto aqui, ó. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Jacó está entrando, voltando para a terra. Ele tem um sonho, vê uma escada, anjos estão descendo, anjos estão subindo. O que está acontecendo ali? Veja o que eu vou dizer para você. Deus estava trocando os anjos de Jacó, porque ele estava entrando numa nova dimensão e precisaria de novos anjos para abrir novos caminhos para ele. Você entende o que eu estou dizendo? Sempre são necessários de novos anjos para abrir novos caminhos, sempre. Eu falei para vocês na quarta-feira aqui, quando Daniel estava orando, o anjo Gabriel veio e não conseguiu abrir caminho. Deus precisou de enviar outro anjo para abrir o caminho, sempre. Eu não sei se você entende sobre essa linguagem que eu estou dizendo para você, mas os anjos não são iguais. Eles não são iguais em força, em poder, em autoridade. Porque os anjos, eles dominam regiões espirituais. Falei um pouquinho na quarta-feira aqui sobre os domínios dos demônios principados, dos anjos sobre regiões espirituais. Entende o que eu estou dizendo? Então Deus, ele envia um novo anjo para quê? Ele envia um anjo para que abra caminho para que você possa avançar. Não é você, não é na sua força, apesar de você ter armas espirituais, mas você depende diretamente da ação dos ministros do reino, que são os anjos. Você entende o que eu estou dizendo? Quem não entende? Quem entende, amém? Amém? Quando você nasceu, Deus designou um anjo para te acompanhar. Quando você entra no ministério, Deus designa um anjo para te ajudar no ministério. Esta igreja tem um anjo para esta igreja. Já viu o Apocalipse? As cartas que são escritas é o anjo da igreja. Existia um anjo que dominava sobre Efésios, existia um anjo que dominava sobre Tessalônica, existia um anjo que dominava sobre Esmirna e todas as 7 igrejas lá a qual são enviadas. Não é anjo pastor não, tá? Pastor humano não, é anjo mesmo. Eu estava na minha casa, se você crê, eu estava orando por esse momento aqui. E num lapso de segundos, eu vi como que eu não consegui perceber, mas eu vi que um anjo estaria aqui na frente, nessa região aqui, ó. E ele estaria como que abrindo uma porta para que você pudesse transicionar de um nível para outro nível. Porque os anjos, eles fazem isso. Eles abrem portais espirituais para transicionar você, para tirar você de um nível para outro nível. E o que eu estou falando aqui para você é justamente isso. Se você entender essa palavra entrar dentro de você, eu tenho certeza que você estará entrando nesta porta, estará sendo transicionado, sair de uma posição para uma nova posição, um novo lugar. Quando eu estava na minha casa orando, eu vi muito nitidamente um anjo do Senhor neste lugar, e ele abriu uma porta para que você pudesse passar, mas ele apenas abre a porta, é você que tem que se posicionar para ir. Você entende o que eu estou dizendo? O anjo que apareceu para Ezequiel, ele chegou e mediu 1000 côvados, e aí deu a ordem: Ezequiel, vem. Ele não pegou na mão de Ezequiel, não jogou Ezequiel nas costas e foi. Ele chamou para ir. É isso que eu estou falando com você hoje aqui. O anjo está abrindo a porta. O Senhor enviou o seu anjo para abrir a porta, para que você pudesse transicionar para uma nova mentalidade, uma nova dimensão, um novo lugar. É algo novo que Deus quer fazer na tua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Porque você não está diante de um Deus de pau, de pedra, de madeira. Você está diante de um Deus vivo. É impossível você não ser transformado diante desse Deus. Ou você está servindo a religião. Se você tem 10 anos na igreja e você não está sendo transformado, é porque você não entendeu o propósito ainda. Impossível você servir a Deus e Deus não tirar de você a mentira, Deus não tirar de você o rancor, Deus não tirar de você o ódio, Deus não tirar de você todos os vícios. Impossível. Como que você serve um Deus que é santo, que é puro,
e você continua do mesmo jeito. É normal você iniciar a servir a Deus com essas coisas, mas não é normal você permanecer com essas coisas diante de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Porque a nossa transformação é de glória em glória. Então quando você vem, você tem um monte de coisa agarrada, um monte de carrapicho, um monte de coisas estranhas dentro de você. Então Deus aceita você como você é, mas Ele não aceita que você permaneça do mesmo jeito. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para transformar você de glória em glória. Olha só, eu vou apenas citar alguns textos aqui. Não precisa colocar Davi, pode deixar essa frase aí, para a gente seguir aqui também. Quando Jesus encontrou o coxo no tanque de Betesda, ele tinha 38 anos na mesma posição. Lembra? 38 anos. O que Jesus fez? Jesus tirou ele daquela posição de morte, posição de vergonha, e chamou ele para uma nova posição. Chamou ele para uma nova dimensão de vida. Olha só, Jesus deu uma nova vida a ele. Quando você recebe a nova vida, você recebe novos pensamentos. Lembra da Efésios que foi lido aqui? Na sua boca você vai ter hinos, cânticos espirituais, louvor e adoração. Como que você fala que serve a Deus e da tua boca só sai palavra de maldição, palavras negativas? Eu imagino aquele homem no tanque de Betesda. Como que você acha que vive um homem de 38 anos coxo, no mesmo lugar? Falo no mesmo lugar porque ele estava ali. 38 anos na mesma posição. Que palavra sai da boca dele? Você quer chutar alguma? Eu sou um amaldiçoado. Palavra de derrota. Eu sou um amaldiçoado. Nada que eu faço dá certo. Deus esqueceu de mim, né? E aí vai. Várias palavras de maldição. Mas quando Deus tira ele daquela posição, quais são as palavras dele? Muda a posição, muda geograficamente. Lembra que eu falei? Muda geograficamente, muda a mentalidade. Então agora, naquela condição de coxo, ele tinha certas palavras sobre a vida dele, mas agora na condição de uma pessoa que está andando normalmente, ele poderia gritar pela rua: eu sou abençoado, Deus me encontrou, Deus me ajudou, a minha vida foi mudada. Você entende o que eu estou dizendo? Você está em qual condição? Condição de um coxo ainda, amaldiçoando a si mesmo, ou condição de uma pessoa que já foi transformada, que está sendo transformada, que já foi levantada daquele estado de miséria? E agora sobre a tua boca não sai lá mais maldição contra você mesmo. Infelizmente, eu ando com pessoas, eu trabalho em escolas, eu sei como é isso. Eu trabalhei na unidade de saúde, eu sei como é isso. 10 palavras que as pessoas falam, 11 é maldição contra si mesmo. Você acha que pessoas assim vão avançar? Dificilmente. Então o Senhor, Ele precisa mudar a sua mentalidade. Assim como Deus, Ele mudou esse homem. Jesus, Ele encontrou muitas pessoas. Resumir aqui para você. Jesus encontrou Bartimeu. Ele era um homem cego, que andava perdido. Quando Jesus encontrou ele, tem um texto, você já ouviu isso aqui, pastor Rildo já até falou isso aqui também, outras pessoas, outros pregadores já até falou. Quando Jesus chama ele, ele abandona uma coisa, que é muito importante. Ele abandona o que dava direito a ele de pedir esmola, que era a capa. Entende o que eu estou dizendo para você? Quando você recebe o chamado de Deus, coisas na tua vida precisam ser abandonadas, retiradas. Você não vai servir a Deus do seu jeito, da sua forma.
Não é você que escolhe como servir a Deus. É Ele que define a adoração. É Ele que define o louvor. É Ele que define o caminho. Não é você que decide o caminho que você vai seguir, mas é Ele que define como que você vai servir, como que você vai segui-lo. E quando aquele homem recebeu o chamado de Jesus Cristo, ele abandonou e foi. Porque na nossa vida, para nós recebermos algo de Deus, você precisa sempre abandonar coisas. Eu falei isso aqui no início desse ministério, quando nós iniciamos, ainda lá no outro ponto. E eu vou falar aqui, talvez você está aqui, nunca ouviu o que eu falei. Esse ministério é um ministério de renúncia. Fala renúncia. Esse ministério é um ministério de sacrifício. Fala sacrifício. Esse ministério é um ministério de entrega. Fala entrega. Eu sinto dizer para você, tá? A unção que está nesse ministério, você só consegue desfrutar dela se você seguir esse caminho de renúncia, de sacrifício e de entrega. Você pode sentar aqui e ninguém proíbe, a igreja está aberta, nós vamos ganhar almas para Cristo, vamos chamar eles, as pessoas, mas para que você venha desfrutar de algo além, você precisa viver uma vida de renúncia, você precisa viver uma vida de entrega, você precisa viver uma vida de sacrifício. Você entende o que eu estou dizendo? Eu falei para você, não tem como você seguir uma pessoa. Jesus Cristo deixou o trono, renunciou à própria glória, veio em forma humana, chegou aqui, viveu uma vida simples, humilde, simples que eu falo, porque é na simplicidade da época dele, uma vida humilde, porque ele era humilde de coração, uma vida cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, mas uma vida de renúncia, de entrega e de sacrifício. Aí você chega para essa pessoa que viveu uma vida de renúncia, de entrega e sacrifício, que deixou tudo. Aí você fala, ô fulano, eu vou te seguir, tá? Mas eu não posso deixar isso aqui. Eu não posso deixar essa mágoa no meu coração, não consigo. Essa pessoa que me machucou, eu não consigo perdoar ela. Então eu vou carregar essa mala comigo, tá? Olha, isso aqui que Deus me pediu, esse valor aqui, esses bens aqui, essas coisas que eu tenho, né, que não está servindo mais para a minha vida, mas Deus me pediu, não, mas eu gosto disso aqui, eu vou ficar com isso, não vou abandonar. É impossível você chegar diante de um mestre e você não seguir o caminho, as coisas que ele faz. Você não vai conseguir desfrutar daquilo que ele tem para oferecer para a tua vida. Você não vai conseguir. Por quê? Porque ele vive uma vida de renúncia, de entrega, de sacrifício. E você do lado dele quer viver a sua vida, do seu jeito, da sua forma. Eu disse aqui, esse ministério é um ministério de renúncia, de sacrifício e de entrega. E na medida que você renunciar, sacrificar e entregar, você começará a entender a visão desse ministério. Você começará a entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando porque Deus mudou a minha vida para estar aqui. Eu fui crente durante 20 anos. Não vou dizer que toda a minha vida eu estava errado, mas eu fui crente durante 20 anos, fazendo coisas erradas, distante de Deus, e achando que estava agradando a Deus. Estava na igreja, mas estava distante da glória de Deus, distante do poder de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Não é só religião, não é só aderir a um ministério, não é só aderir a uma placa de igreja, é aderir a uma visão, a um propósito. Seu coração tem que queimar. Tem que queimar. Seu coração tem que queimar. Jesus Cristo chegou a um nível do ministério dele que ele repartiu o pão, o sangue, o cálice e falou: se vocês quiserem continuar daqui para frente, vai ter que ser assim. Vocês vão ter que comer do meu pão, do meu corpo e beber o meu sangue.
Até aqui vocês vieram, eu deixei vocês virem, amém, mas daqui para frente vai ser assim. Você entende o que eu estou dizendo? Ele elevou o nível de renúncia, ele elevou o nível de entrega, ele elevou o nível de sacrifício. E não tem como você ser transformado, transitar em dimensões de glória, ter experiências com anjos, experiências com a glória de Deus, com o poder de Deus, e você continuar do mesmo jeito na igreja. Não tem como você ter experiências espirituais, experiências de arrebatamento, você ser levado daqui para um lugar, para curar pessoas, para pregar o evangelho em espírito. Deus te levar no mundo espiritual, ver a glória dele, como foi falado aqui, Paulo, que foi ao céu várias vezes. João, que subiu na dimensão celestial, teve experiência direta com Deus. Não tem como você ter esses níveis de experiências se você não for transformado de glória em glória, se você não viver uma vida de renúncia e de entrega. Todas as pessoas que se encontram com Jesus são transformadas. Quando Jesus encontrou Pedro, o que você faz, Pedro? Eu pesco peixe. Então a partir de agora você vai pescar homens. Não tem como você não ser transformado. Se existe alguma coisa na tua vida que você faz desde lá de trás, tem gente que está fazendo coisas há muito tempo, há 10 anos, há 20 anos, e ela acha que aquilo é certo, mas são coisas que estão travando o teu crescimento, está paralisando você de avançar. Quando Jesus encontrou Pedro, Jesus falou: Pedro, você faz o que da vida? Eu sou pescador de peixe. Então a partir de agora você vai ter que abandonar isso, se você quiser viver o propósito de Deus na tua vida. Não dá para você ser a mesma coisa. Não dá para você seguir e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, Jesus, deixa eu pescar peixe, que Pedro fez isso, né? Voltou lá para pescar peixe. E Jesus teve que voltar lá e tirar ele. Sai daí, eu já tirei você daí. Isso não pertence mais a você. Tem momentos que Jesus vai ter que chegar diante de você e te tirar, e te arrancar, mostrar para você: esse não é mais o seu ambiente, esse não é mais o seu lugar, porque eu tenho novos lugares para você, novas dimensões para você, novas revelações para você. Mas você não vai conseguir chegar até novas revelações, novos lugares, se você não estiver disposto a abandonar. Você vai precisar renunciar, obedecer, que é entregar e sacrificar. Você vai precisar renunciar. Abraão precisou renunciar o que ele era, a terra que ele estava, o lugar que ele estava. Ele precisou sacrificar, entregar tudo o que ele tinha. Ele precisou obedecer. Eu falei para vocês aqui e volto a dizer: o maior problema dos cristãos não é que ele não recebe a direção, é que ele não obedece à direção. O ímpio não recebe a direção, então anda sem direção e vaga, perdido. O crente recebe a direção, mas não obedece. Não estou falando geral, mas a maioria. Deus fala: larga essa amizade, e você continua. Joga essas coisas aqui da sua vida fora, e você continua. Pare de ir para nesse lugar, e você continua. Pare de fazer isso, e você continua. Andar com Deus é uma escolha. Porque se o fogo queima no teu coração aqui, e o fogo desce aqui no lugar da igreja, seu coração queima. Eu quero Deus, né? O fogo está aí ardendo. Então imagina quando a glória de Deus desce, né? Acontece às vezes que a glória de Deus desce, quando o poder de Deus manifesta. Eu quero Deus, eu quero Deus. Você está na igreja, você quer Deus o tempo todo. Aí quando sai a glória, você vai lá para fora, em algum lugar, na circunstância do seu trabalho. Aí vem Satanás, te cerca. Aquele fogo que você estava aqui, ele começa a se extinguir. E aí Satanás joga a bandeja e você pega. Aquele sentimento de querer Deus foi embora.
Por quê? Porque você andou por sentimento. Servir a Deus não é sentimento, servir a Deus é escolha. Os apóstolos escolheram: você vai me matar porque eu estou servindo Jesus? Não pode me matar, que eu continuo com essa posição. Você vai me apedrejar que eu estou servindo a Jesus? Não pode me apedrejar, que eu vou continuar. Estava num momento de dor, de aflição, de sofrimento. E aí? Vou dar uma palavra para vocês. Larga Jesus, abandona Jesus, senão vocês vão morrer. Aí vem a aflição, vem a dor. Aí você vai ter que escolher. E a escolha não depende do seu sentimento, depende do seu posicionamento diante de Deus. Então você terá que se posicionar. E mesmo diante de toda a circunstância, você vai me apedrejar? Então pode apedrejar, pode matar, que eu não vou abandonar Jesus Cristo. Importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Estar com Deus não é um sentimento, mas é uma escolha. Esse é o maior dos problemas, porque muita gente está com Deus na igreja, o fogo está assim, ó. Mas quando bate lá fora, e Satanás vem, não tem mais fogo, elas não têm poder de posicionamento e escolher a Deus. E aí pisa na jaca, pisa na lama. Você entende o que eu estou dizendo? Servir a Deus é uma escolha.